Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai bater um papo legal, a gente vai falar um pouco sobre transição planetária. O que é a transição planetária? Muita gente me pergunta, eu vejo que as pessoas não estão entendendo muito bem o que é isso, que processo é esse, fazem uma confusão danada e eu vou tentar conversar com vocês, explicar o que é a transição da forma mais simples possível, ok? Então, nosso planeta... ele está viajando no espaço, como todo o nosso sistema solar, como a própria galáxia. Tudo está em movimento, gente. Nós somos energia, energia em movimento. Então, tudo está se movimentando. Durante um bom tempo, o nosso sistema solar ficou dentro de uma área, vamos dizer assim, de atuação de determinados astros, de determinados corpos celestes. E esses corpos influenciam na gente eletromagneticamente. A gente reverbera, a gente vibra de acordo com esses corpos celestes. Outros planetas, outros sóis, né? A gente não tem ainda tecnologia para precisar o que é. Mas o fato é que, de tempos em tempos, toda a galáxia, tudo com essa movimentação, os planetas vão alterando seus padrões frequenciais, sua forma de vibrar, em função desses astros que a gente, nessa nossa caminhada pelo universo, a gente vai se aproximando e se afastando deles. Então, a espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, gente, eu tô falando até de irmãos do espaço, tá? Seres extraterrestres, então a gente tem que abrir nossa mente para poder entender. Eles têm conhecimento, eles têm uma tecnologia que que eles conseguiram perceber isso, que em um determinado momento nosso planeta teria a frequência alterada, teria o padrão vibracional alterado em função dele estar entrando numa zona de atuação de um outro sol, de um outro corpo celeste, tá? Então, eles sabiam mais ou menos o período que isso ia acontecer, mas a gente não tem como precisar o tempo certo. Vai ser no ano tal, na data tal, no dia tal. Não tem, porque a gente está se tratando de organismos vivos. O próprio nosso planeta, a própria Terra, o próprio Sol é um organismo vivo. Então, você tem mais ou menos uma margem, você consegue entender todo o processo, ter uma margem mais ou menos calculando a trajetória de quando a gente realmente vai entrar nessa outra área de atuação aí e tal, mas não tem como precisar corretamente, tá? É a primeira coisa para que vocês possam entender. Então, esses nossos amigos espirituais vêm nos avisando que vai chegar um tempo que o nosso planeta vai trocar a frequência. O que está acontecendo nesse momento? A gente vibra num determinado número, né? Numa zona, numa faixa frequencial de tantos hertz. Como o planeta está se aproximando, junto com todo o sistema solar, de um outro astro, e alguns falam em Hercólobos, Nibiru, tem um monte de nomes aí, mas que realmente esse astro, a gente está se aproximando dele, ou ele se aproximando da gente, a gente não sabe como é que está aí a história nessa caminhada. O fato é que a gente está se aproximando dele, e isso tem alterado, já tem começado a alterar o nosso padrão frequencial. Por quê? Porque a gente já está sofrendo influência dele. Então, com essa alteração, o que acontece? O nosso planeta, ele vinha vibrando há milênios, aí, eu não sei quantos milhões de anos ou 1000 anos, né, dentro desses hertz, dentro dessa faixa frequencial. Só que agora, por a gente já estar sofrendo ação eletromagnética de outro corpo celeste, tem horas que a gente dá um pico e volta. Dá um pico, vai lá em 20 e tantos hertz e volta. Quando dá esses picos, tudo que está sobre o planeta reverbera também de acordo com essa mudança frequencial. A gente está sobre o planeta, ele vibra mais rápido, bate na gente também. Então, por isso que algumas pessoas passam mal, algumas pessoas têm dor de cabeça, outras pessoas têm enjoo, outras pessoas... Tá todo mundo meio esquisito aí. Quando dá esses picos, a gente acaba sentindo, o nosso corpo físico mesmo sente. E
de uns tempos para cá, a gente tem dado pico, fica um pouquinho e volta ao normal. Dá um pico, fica um pouquinho e volta ao normal. A tendência é chegar a um ponto que a gente vai dar o pico e vai ficar, vai estabilizar. Quando vai ser isso? Não sei. Mas quando isso acontecer, vai ser a passagem da famosa transição planetária. Aí vai estar completo. Que para os espíritas eles chamam de que vai passar do planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Por que essa nomenclatura, né? E por que eles falaram isso? Porque como a gente já está há muito tempo vibrando nessa faixa frequencial, os espíritos que habitam nós, encarnados e desencarnados, trabalham todos dentro dessa faixa. Alguns um pouquinho mais abaixo, outro um pouquinho mais acima, mas dentro desse limite aí. Só que se o planeta começa a vibrar numa frequência mais alta, o que que acontece? Muita gente não vai aguentar, não vai conseguir elevar tanto para ficar dentro da faixa, mas ele vai subir e a tendência é o quê? Essa faixa, vou dar um exemplo bem, não estou falando aqui nada de dados científicos não, só para que vocês possam entender. Vamos dizer que o planeta vibrava em 7 Hz, tá? 7 ponto alguma coisa Hz. Não quer dizer que ele vibrava só nisso, ele ia de uma faixa de 7 Hz até 10 Hz, uma faixa pequenininha. Agora ele está começando a vibrar em 20 e pouco, 20 Hz. Ele vai pegar quem vibrava um pouco mais abaixo vai se tornar incompatível quando ele chegar nos 20 e parar. Ele ficar estático nos 20. Por quê? Porque quanto mais baixo ficar, menos aquele ser vai suportar essa mudança frequencial. Tá? É lógico que os mais elevados vão conseguir melhor, mas só que a gente está num padrão vibracional, a gente está num nível de frequência de pensamento, tudo, que a humanidade tem um maior número de seres em frequência um pouco mais baixa do que mais alta. Então, o que vai acontecer e o que vem acontecendo? Alguns espíritas têm falado que os umbrais, sei lá, o umbral, de um modo geral, tem sido esvaziado, que muitos espíritos estão abandonando, fizeram acordo, estão indo para outros planetas. Tá, acredito até que possa ter esse acordo, mas, assim, de uma forma natural, muitos espíritos, quando o planeta dá um pico mais alto, se torna tão incompatível que ele é ejetado, principalmente os desencarnados. Eles já estão desencarnados, eles já estão fora desse corpo físico, mas eles reverberam tudo que está próximo a esse planeta. E eles estão muito próximos de nós. O umbral é aqui pertinho, gente. É um pulo daqui. Então, quando há essa mudança de frequência, alguns espíritos são praticamente expulsos, são ejetados, eles se tornam incompatíveis, eles são, na verdade, repelidos, né, eletromagneticamente do nosso planeta. E aí, o que acontece? Essa força expulsa eles e já tem outros astros que vibram mais densos, próximos de nós, outros planetas que capturam eles eletromagneticamente, eles são atraídos para lá. Isso é de uma forma natural. Outra coisa que acontece também, os nossos irmãos negativos, eles já estão cientes disso, então eles prepararam veículos, naves, para quando esses irmãos se tornam incompatíveis, eles colocam nas naves e carregam também para outros planetas que são compatíveis. Isso tudo dentro do plano espiritual. O que acontece também? Quem está encarnado acaba desencarnando. Quem vibra muito baixo adoece e desencarna. Aí do lado de lá, ou ele já desencarna direto. Se o planeta tiver, por exemplo, se ele conseguir normalizar, ele desencarnar e o planeta ficar um tempo, um períodozinho numa frequência mais alta, essa pessoa vai desencarnar e já vai sair já sendo atraída para um outro orbe que tenha compatibilidade com a frequência que ele está vibrando. Mas como o planeta tem ficado muito pouco tempo estável, o que acontece? Essa pessoa passa mal,
sente a diferença de frequência, geralmente pode dar infarto, pode dar alguma coisa assim, que o corpo não aguenta trabalhar. Ele trabalha muito mais baixo. Quando chega essa frequência mais alta, é como quando você liga um aparelho 110, que tem capacidade para 110 volts, você liga numa tomada de 220. O que acontece? Esturrica o aparelho, não é isso? E a mesma coisa acontece com a gente. Então, essa pessoa acaba desencarnando, mas aí o planeta volta ao normal. Ela desencarna, fica na erraticidade, naquele padrão que ela estava, tá? Então, é isso que tem acontecido nesse período de transição. Aí, a espiritualidade positiva o que faz? Está amparando essas pessoas que desencarnam, tentam trazer para o lado bom, né? Do lado do bem, tentam instruir para que essas pessoas não fiquem na erraticidade. Todo esse trabalho está sendo feito do lado de lá. Trabalho de amparo. Aqueles que vibram muito baixo mesmo não tem o que fazer, porque ele se torna, ele é ejetado para fora, não tem como. É por isso que alguns espiritualistas estão narrando, porque conseguem sair em projeção astral e chega do lado de lá e diz assim, o umbral tá vazio, o umbral tá mais devagar, né? Tá menos habitado. É por isso, tem muito espírito que já está sendo, cuspido para fora do planeta. Então, isso é a transição planetária. Agora, onde entra a nossa responsabilidade? E o que acontece conosco? A gente que está aqui sobre o planeta, é lógico que a gente reverbera de acordo com ele, né? E quanto mais a gente vibrar mais alto, a gente vai trabalhando uma frequência mais alta, menos a gente vai sentir aquelas repercussões desagradáveis que eu falei quando o planeta dá o pico. Tipo aquela sensação de enjoo, mal-estar, dor aqui, dor ali, dor de cabeça, tudo, porque quanto mais alto você vibra, mais compatível você se torna e menos você sente as repercussões energéticas negativas dessa diferença frequencial. Então, o que cabe a gente? A gente se esforçar muito, gente. O tempo todo a gente se policiando. Nesse período de transição, a gente tem que se preocupar muito com os nossos pensamentos. Por quê? Nós somos um composto energético. A gente tem o nosso padrão vibracional natural, aquele que a gente nasce com ele, que é como as nossas moléculas vibram, tá? Nós somos semelhantes, não somos iguais, cada um vibra de uma forma, cada um vibra numa determinada velocidade, cada um vibra numa determinada intensidade. Você pode vibrar mais acelerado, porém fraco. Você pode vibrar acelerado e intenso, você pode vibrar mais devagar, de uma forma mais intensa, mais forte, que são as pessoas mais densas, elas vibram assim, mais devagar, mas muita intensidade. Ou você pode vibrar devagar e com pouca intensidade. Então você tem uma gama de variações que formam nós, a humanidade, por isso essa diferença tão grande, né? De pensamento, de nível de consciência, de tudo isso. Mas a gente tem uma coisa que nos favorece. Toda vez que a gente pensa em coisas legais, na frequência da alegria, da felicidade, do prazer, do altruísmo, da bondade, da generosidade, gente, isso são frequências. Toda vez que a gente vibra dentro dessas frequências, a gente está trabalhando com os nossos chakras mais altos, os superiores, do cardíaco para cima, você ajuda o seu organismo a trabalhar numa frequência mais alta, trabalhar mais acelerado, tá? E mais intensamente também. E quanto mais acelerado e mais intenso, mais você fica próximo da frequência que o planeta vai entrar. Deu para sacar? Qual é a nossa parte? O que a gente tem que fazer nessa história toda? É se policiar ao máximo e a gente entrar nesse fluxo bacana para que tudo comece a fluir junto, né, conosco. E no momento que você entra nesse fluxo, que você mergulha, você vai perceber que a sua vida muda. Você se torna próspero, você se torna abundante, você se torna feliz, você está entrando, você está trabalhando certinho com a frequência do planeta. Mesmo que demore muito para ele estabilizar, você não sente tantas oscilações, porque essas oscilações nos tornam irritadiços,
estressados, sem paciência. E quando a gente está nesse estado, o que acontece? A gente não consegue, além da gente não atrair coisas boas para a nossa vida, a gente não consegue nem perceber as oportunidades boas que estão passando por nós. Porque a gente não está ligado, a gente não está conectado com o presente, com o que está acontecendo ao nosso redor. Porque nós não estamos bem, estamos desequilibrados. Então, um grande barato agora desse período de transição é a gente ter noção de tudo isso, para a gente se conectar com o universo, para a gente realmente entrar no fluxo certinho da transição planetária. Isso aqui é o mais importante nesse momento, sabe? Não é nem você entender todo o processo de transição, porque nós não temos nem tecnologia, nem conhecimento científico para compreender. Existem muitas leis físicas do lado de lá que a gente não tem capacidade de compreensão aqui. O nosso cérebro aqui também é muito limitado e a gente não consegue nem imaginar as coisas que tem do lado de lá. Então, o mais importante nesse momento não é a gente entender esse processo, não. Que eu falei assim, bem de uma forma bem por cima, né? Para que a gente consiga entender um pouquinho, sacar o que está acontecendo, mas não precisa aprofundar. O que a gente precisa aprofundar é no nosso autoconhecimento, percebendo aonde está o nosso limite, para que a gente não exceda o nosso limite, para a gente se perceber também que quando o planeta está dando os picos, como nós estamos organicamente, para não deixar que os nossos irmãos negativos, eles estão se aproveitando justamente desse desconforto energético todo que a gente está sentindo para nos atacar. Então eles têm colocado também na psicosfera, no ar, em tudo, tem jogado aí no ambiente frequências que nos tornam cada vez mais agressivos, violentos, inconformados, né? Eles estão trabalhando com isso para não perder o exército, porque você imagina, eles já estão perdendo, uma leva já está saindo. Então, eles querem que, mesmo eles cientes que o planeta vai estabilizar, ele ainda não estabilizou. Então, enquanto não estabilizar, enquanto eles estiverem por aqui, eles querem mais pessoas para... Até mesmo porque quanto mais a gente estiver vibrando baixo, mais a gente atrasa a evolução do planeta, porque é mão dupla, gente. Nós ajudamos o planeta a evoluir, assim como ele também nos ajuda a evoluir. Se nós, imagina a massa toda que está sobre o planeta começar a vibrar num padrão mais baixo, a gente atrapalha também que ele estabilize na frequência, porque a gente está puxando ele para baixo. Então, é uma série de coisas que tem aí por trás que às vezes a gente nem imagina, mas a espiritualidade negativa está trabalhando e está usando tudo que eles podem, eles estão sendo extremamente oportunistas nesse momento de transição. Mas a galera do bem está sendo muito sábia também, né? E nos auxiliando. A única diferença entre a galera do bem e a galera do mal é que a galera do mal joga pesado, porque eles manipulam a nossa vontade. Eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles vão conduzindo a gente para que a gente pense da forma como eles querem. Eles vão manipulando. E a galera boa espiritualidade mesmo, ela não manipula. Porque a evolução não acontece se não houver o livre-arbítrio. Se você não tiver liberdade de escolha, você não cresce. Para a gente crescer como ser, para evoluir como humanidade, a gente precisa ser livre. Livre para pensar por a gente mesmo e fazer escolha e optar fazer as coisas certas. E é lógico que quando a gente fala de certo e errado, a gente esbarra em cultura. Mas eu não estou falando disso. O certo ou errado está em você fazer aquilo que não prejudica outro semelhante, que não prejudica outra pessoa. E você só faz essas escolhas consciente, só quando você faz essas escolhas consciente é que você evolui. Enquanto você estiver sendo conduzido ou tiver um temor, eu não faço mal porque eu tenho temor a Deus, porque tem alguém me olhando que vai me punir, você não está evoluindo. Você até pensa que tá, mas não tá. Você só vai evoluir de verdade quando eu não vou fazer isso porque não é certo. Porque eu vou construir minha felicidade em cima da infelicidade de alguém? Porque eu vou construir o meu patrimônio, a minha prosperidade em cima da miséria do outro? Então, isso
É uma coisa que a gente só vai crescer realmente como humanidade quando a gente entender isso e souber fazer nossas escolhas livremente, sem prejudicar ninguém. Então, a galera positiva, a galera que realmente quer que a gente cresça, eles botam as opções, eles colocam as oportunidades, mas não nos induzem a escolher o certo. Eles colocam o leque pra gente, a gente é que faz a nossa escolha. Enquanto que a galera negativa, não. Eles vão empurrando a gente, assim, vão fechando o cerco, botando cerquinho atrás para que haja aquele efeito manada. Todo mundo corre para onde eles querem que a gente vá. Então, fica ligado. Esse período de transição não tá fácil para ninguém. Não sei quando isso vai passar. Se alguém chegar aqui e der uma data, desconfie, porque ninguém tem como precisar. O que eu posso fazer é passar para vocês o que eu estou fazendo na minha vida, como eu consegui encontrar tranquilidade, paz, serenidade, prosperidade, entrando no fluxo aí certinho. E isso também através da minha conexão com a galera do lado de lá, que vocês que já me conhecem sabem que as projeções astrais me ajudam muito, muito. Isso não é um privilégio meu. A projeção astral é algo que qualquer pessoa faz, qualquer pessoa é um processo fisiológico, natural, não tem nada a ver com mediunidade, se você tem medo, não quer saber, tem nada a ver com espiritismo, é uma coisa natural que permite você ter contato com o lado de lá, permite que você veja que o mundo não é só isso aqui não, gente, não é só matéria não, é muito mais, e principalmente, não é que seja um mundo de espíritos, é um mundo energético, e é tempo da gente entender que nós somos energia, que tudo que está ao nosso redor é energia, que foi uma coisa que nos esconderam, talvez porque nós não tivéssemos condição mesmo de entendimento durante muitos e muitos anos. Isso atrasou muito a evolução do planeta. Então é mais do que tempo da gente despertar agora, aproveitar essa transição, essa mudança frequencial para mudar também o nosso nível de consciência, mudar a nossa forma de pensamento para que a gente evolua de verdade, né? E assim a humanidade se torne uma humanidade mais feliz, mais próspera para todo mundo e não só para alguns, ok? Bom, eu espero que vocês consigam ter entendido o que é a transição planetária, que eu sei que muita gente fica perdida no meio dessa história toda. O que é transição? É isso, é uma mudança frequencial e que a gente tem que se adaptar a essa mudança, porque senão a gente vai dançar, viu? Aqueles que não estiverem dentro da tal faixa que eu falei, vai ser cuspido pelo planeta. Mas isso não é caso da gente não, porque eu tenho certeza que quem está aqui comigo tem condição de dançar conforme a música e ser muito próspero, muito abundante, muito feliz ainda nesse planeta, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.